Sim, senhora, temos cultura nesse jornal. E hoje com Marcelo Hessel, para comentar as principais novidades da semana. E aí, Marcelo, tô curiosa, o que você separou pra gente? Olha só que legal, hein? A gente tem uma estreia no cinema que vem diretamente do streaming. Passou pelo streaming primeiro e agora está nos cinemas. Ah, é? Fez esse caminho de streaming, fez esse caminho cinema? contrário, né? Que legal. Normalmente é o contrário, eles fizeram um avesso, porque Mandaloriano e Grogu é um longa-metragem baseado na série de TV do Mandaloriano do universo de Star Wars, que estava lá no Disney+. Depois de 3 temporadas, a Lucasfilm, que está meio em crise, né? Trocou de presidente e tal, não sabe direito que rumo tomar com esses filmes de Star Wars, falaram, olha, vamos fazer um longa-metragem aqui desses personagens que são muito queridos pelas pessoas. E aí eles fazem meio que um episódio estendido, com um pouco mais de dinheiro e tal, mas continua sendo uma aventura bastante episódica, e aí se você não tem tanto traquejo, não tem tanta proximidade com esses personagens assim, com esse universo, não precisa saber muita coisa para ir assistir Mandaloriano e Grogu, porque é uma história bastante episódica, como eu falei, e também uma historinha aí um pouco mais... sem consequências em relação a todo o resto do universo. Então não tem aquela coisa de você ter que estudar muito antes para você ver o filme. Obrigada. Não, é sempre importante frisar, né? Obrigada, porque eu sempre fico assim, eu fico ouvindo sobre Star Wars e fico assim, gente, eu não preciso falar, né? Porque eu não lembro bem da história, não sei exatamente. É tipo quando eu falo que não assisti Game of Thrones. Muita gente, o que é isso, Elisa? Como é possível? Realmente, é uma parte... que eu silencio, então essa sua informação foi boa pra mim. Não precisa manjar tanto de Star Wars pra curtir. Você tem duas coisas que você precisa saber. Primeiro é que você tem o Mini Yoda, o Baby Yoda, o famoso Baby Yoda. Dessa vez ele tá com seu nome na cartela aí no título do filme, então ele participa um pouco mais da ação. E você tem também o Pedro Pascal, que ele é o personagem, ele é o homem por trás, aí por dentro do capacete do Mandaloriano. No universo de Star Wars, os Mandalorianos eles não podem tirar o capacete, porque isso é uma questão, um sinal de desonra. Então eles andam o tempo inteiro de capacete. Só que nesse filme tem um momentinho ali que o Pedro Pascal ele tira o capacete. Que desonra a regra. Inclusive, tem um lance do dublê, né, Marcelo? Do Exato, Pedro Pascal. A gente entrevistou o John Favreau, que é o diretor do filme, e ele comentou um pouquinho sobre o dublê. O dublê do Pedro Pascal nesse filme é brasileiro. Vamos ver o que o Favreau fala pra gente. And having Latif also, who is Brazilian, he does capoeira. Can we say that Din Djarin is part Brazilian because of for sure. and if you look, like the whole opening, the thing was like, how much could we do in one shot without cutting? And so if you look, there's a whole sequence that's in the back of a AT-AT, a Walker. We built that whole set on stage. I don't think they've ever seen, in video games, you've seen the inside, but in live action, you never have. And we built a whole sequence, and he really, he choreographed a lot of that. So we had him do a oneer to go through kind of John Wick style. And and then got to have him work with other martial artists that he knows and works with. Even for sequences where he's fighting against digital characters, we had real live action martial artists work with him, and then we replaced them with digital work. Muito bem, tá aí um brasileiro, hein, de dublê, sensacional. E no streaming? No streaming a gente tem o final de The Boys, olha só que beleza, depois de 5 temporadas aí, essa série dos super-heróis anti-heróis, que é uma sátira desse gênero de super-heróis, chegou ao fim. É uma série que desde o começo ela aposta muito numa violência meio caricatural, meio cartunesca aí, e esse humor que no começo não foi tão bem entendido assim, muita gente achou que era um elogio dos super-heróis, quando na verdade desde o começo era uma série muito carregada politicamente aí para fazer uma sátira desse universo aí, em que o Superman desse universo do The Boys é meio que o Trump da história toda, né? Então aí nesse caso a série chegou ao final, acho que depois de um tempo, aí depois de 5 temporadas, essa sátira perde um pouco o fôlego, mas de qualquer forma a gente tem aí no Prime Video o desfecho dessa história. Uma injeção aparecendo ali. Muito boa trilha, hein? Já deu aqui um suspense. Já deu um suspense. Suspense no rolê. E que papo é esse de Prazer Máximo Garantido? Prazer Máximo Garantido é uma nova série de comédia também, que está estreando na Apple TV+, estrelada pela Tatiana Maslany. Muita gente lembra dela de Orphan Black, uma atriz, acho que ela é canadense, eu não tenho certeza agora, mas ela manda muito bem nessa série, que olha só que curioso, ela interpreta uma checadora de fatos de uma revista. Finalmente alguém reconheceu essa que é uma das mais ingratas profissões dos dias de hoje. E que importante, hein? Checar o fato. Importantíssimo, exato, importantíssimo. Só que nesse caso aí ela acaba entrando numa trama de paranoia, perseguição, complôs misteriosos, porque ela tenta viver como checadora de fatos, cuidar do seu... ela é mãe solteira, cuidar do seu filho. Ao mesmo tempo ela se envolve aí com um garoto de programa virtual, que ela meio que fica assistindo ele pelo Zoom, só que aí supostamente ele é alvo de um crime.
e aí ela ataca para ir atrás, para tentar solucionar, enquanto todo mundo fala para ela que é golpe, que ela não tem que ir e tal, mas ela se mete nessa. É uma série muito louca também, cheia de reviravolta, e assim como The Boys, também um pouco mais gráfica aí, né? Então, aí nesse caso, tem que prestar atenção na classificação etária. E o Forlani entrevistou a protagonista. Essa galera do Omelete, vou te contar um negócio, muito chique. Vamos ver. And she's not just looking for pleasure, like she's looking for connection, for validation, for a moment to feel good about herself. Do you think the show is more interested in judging her or in understanding it? I think that's such a great question. I love that. I mean, I feel like it does both. I feel like because we also get, the point of view of Carl and Mallory, the detective, and like all of these different perspectives on who Paula is. And at the same time, we're inside of Paula's head so much. I think we kind of get like that it's blurry, that it's sort of gray. I do think we follow her for most of it, and we sort of empathize even if she's doing things that we wouldn't necessarily understand. But I think by the end, and that's my favorite part of it, is the turn where we go kind of like, oh, is Paula the narrator that we thought she was? Do we trust her? What has she not told us? And I really love that. Pareceu interessante, porque até com vontade de assistir. Interessante, eu gosto muito com essa coisa dos narradores que não são confiáveis e você vai junto, porque afinal de contas está sendo contado do ponto de vista dela. Né? Sensacional. Tipo uma sessão de terapia, né? Que o terapeuta só ouve o que é o ponto de vista do terapeutizado ali até descobrir o que é real. E o que você escolhe contar, né? Tem isso também. Exatamente. Sensacional. Marcelo Hessel com a gente. Obrigada, Hessel. Valeu, Elisa.